Aleluia! A pastora Márcia vai ganhar a estrelinha na aula, né, gente? Não ganhei nenhuma também. A pastora Márcia, não essa terça que eu não venho a outra, a gente vai rechear o quadro só de estrelinha, vocês me lembrem. A gente está brincando assim, mas é algo tão importante o que a gente compartilha aqui às terças-feiras, porque o Senhor nos tem dado alimentos, nos tem ensinado, nos tem conduzido. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem me dado essa oportunidade de estar à frente da classe. Não é porque eu sei mais, não, é porque a misericórdia do Senhor Ele vai acrescentando as nossas vidas. Que eu aprendo, eu reparto, eu aprendo, eu reparto. E hoje nós vamos falar sobre Ruth, nós vamos fazer uma recapitulação. Nós demoramos 5 aulas, né? 5 aulas! Eu achei que eu ia acabar em uma, mas não consigo. Foram 5 aulas para a gente estudar o livro de Ruth, que era o mais curto de todos, eu só demorei 5 aulas. Deu super rápido. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Olha, vamos começar. Aqueles que vieram à aula, vamos fazer assim, gente, aqueles que vieram à aula já sabem. Mas os que não vieram, eu super mega blaster recomendo que leiam o livro de Ruth. É um livro super curto, são apenas 4 capítulos e super cheio de lições para as nossas vidas. Eu vou ler só o comecinho do livro do capítulo 1 e assim nós vamos. Não farei uma leitura muito comprida, mas nós vamos ler algumas partes que são importantes. Só para a gente se situar. Ruth, capítulo 1. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Começa a história trágica, né? A história ela começa num período muito complicado de Israel, que foi a época dos juízes, que é um livro antes do livro de Ruth. Ela está inserida lá no meio desse tempo dos juízes. Ruth está ali perdidinha. Na verdade, o livro de Ruth é como se fosse um alívio em meio a toda aquela apostasia que aquela geração vivia. E o livro de Juízes ele se resume assim, se nós formos falar: prosperidade, bênção, apostasia, castigo de Deus, arrependimento, bênção, apostasia, castigo de Deus. Você lê o livro inteiro, é assim: entrou o juiz tal, o Senhor trouxe alívio para a terra, aí morreu, o que acontece? O povo adora, vem castigo de Deus, vem fome, vem tudo isso, aí o povo se arrepende, o Senhor levanta outra pessoa, adora também. É assim o livro de Juízes. E o que aconteceu? Eles eram de Belém, não é isso que está falando aqui? Belém de Judá. E Belém significa a casa do pão. Irmãos, faltou pão na casa do pão. Vocês têm noção do que é crise? Nós falamos assim: nós estamos em crise, o Brasil está em crise. E quando nós pensamos nisso, a gente precisa pensar que essa terra, irmãos, era a terra que, quando os espias foram olhar, era a terra que manava leite e mel. E agora era a terra que faltava pão. Por que faltava pão? Porque a terra não era boa? Era castigo de Deus, juízo de Deus, porque o povo se afastou do Senhor. O que está acontecendo na nossa nação, irmãos? É uma crise porque falta pão? Falta alimento nessa terra? Falta, gente? O que falta pra gente? Deus. Porque o povo se afastou do Senhor. E aí, eu gostaria que nós abríssemos bem rapidinho, mas guarda a Ruth aí, em Amós 8:11. Profeta menor, a musiquinha, gente.
musiquinha rendeu, né, Daniel? A gente nunca chega no profeta menor. Amós 8:11. Parece que o Amós escreveu isso ontem, para o Jornal Nacional. Estão chegando os dias, declara o Senhor soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. É ou não é? Não é atual? Que o Senhor possa falar conosco. Irmãos, igreja é casa do pão, mas tem faltado pão. Há muitos lugares em que abrem-se as portas e falam que é casa do pão e falta pão. Meu Deus. Que nós possamos tomar cuidado, sabe? Que a palavra do Senhor nunca nos falte, que essa casa aqui nunca falte pão. Que as pessoas precisam vir aqui. Não é porque gosta de mim, não é porque não gosta de mim, porque gosta do pastor Daniel, porque gosta do outro, porque gosta do louvor, porque não sei o quê. Mas tem que vir porque aqui acha pão. Que essa seja uma coisa que esteja muito clara nos nossos corações. Elimeleque olha para aquela situação, olha para a apostasia e toma uma decisão. O que ele falou? Vou fugir. Deus falou para ele ir embora? Não. Vocês viram ele orar? Vocês viram ele pedir direção? Então, uma coisa que nós precisamos aprender, até coloquei aqui: nas horas das crises, cuidado com as decisões de fuga. Eu vou deixar tudo, não é assim? Nunca ninguém fez isso, não, né? Quando está em crise, assim, não quero mais saber disso, não quero mais saber desse casamento, não quero mais saber desse filho, não quero saber mais desse negócio, não quero saber mais dessa igreja, não quero saber desse povo. Nós, como pastores, temos umas crises, viu, irmãos? Não quero mais saber desse povo, não. É assim, né? Não é assim? E fugir, irmão, não é a solução. O que aconteceu com o nosso amigo Jonas quando ele fugiu? Deus falou: você vai fugir? Tá. Dá-lhe tempestade. Voltou da boca, do ventre da baleia, até chegar lá no nível que ele tinha que ir. Então, irmãos, cuidado com as decisões. E nós falamos uma coisa aqui no livro de Ruth, apesar de ser um livro que é sem ser estéril, ela é a única mulher, principalmente no Velho Testamento, é um recado para os homens, né? Como nós falamos. Quando Elimeleque resolveu fugir, ele colocou toda a família dele em risco. Porque quando ele fugiu, ele acabou encontrando, não pão como ele esperava, ele encontrou a morte. Cuidado com as fugas. Cuidado com as fugas. Porque ele trouxe morte para a família, ele morreu, os filhos morreram e a esposa se encontrou em estado de viuvez numa terra estrangeira. E hoje, numa geração de hoje, a gente olha e fala: uma mulher viúva trabalha, se sustenta. Mas naquela época não existia isso, irmãos. Uma viúva tinha que ser cuidada. Ela não ia achar trabalho. Mulheres não trabalhavam nessa época. Então, o que ele fez, colocou em grande risco a sua família. Cuidado com as suas decisões. Temos que ser guiados por Deus, por fé e não por visão humana. Cuidado com isso. O pão representa a presença de Deus. Tanto que no tabernáculo existia a mesa e existia o pão da presença. O pão era a própria representação da presença de Deus. E hoje as pessoas, elas têm fome, irmãos. Se você conversar com qualquer pessoa na rua, ela vai ter fome. Ela não sabe o que é, mas ela tem fome. Aí elas vão para os bares, elas vão para os centros de umbanda, elas vão para os funk. Com fome do quê? De alguma coisa que elas nem sabem o que é. Só que o que acontece? Elas só se saciam por um momento. E elas nunca acham o pão que desceu do céu. João 6,51. Guardam a Ruth aí. João 6,51.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém, irmãos? Que nós possamos demonstrar Cristo. Que nós possamos ser a padaria que as pessoas comprem este pão vivo, fresco do céu. Amém? Eu já falei que Elimeleque fugiu. Já falei que alguns caminhos parecem bons. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Provérbios 14, 12. Pensem que na crise, alguns caminhos nos parecem tão bons. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O que aconteceu com Elimeleque? Ele olhou e falou: vou por aqui. Mas o caminho conduziu à morte. Cuidado com as escolhas. E eles falaram que eles iam ficar uma vida toda lá em Moabe. Era um período. Só que esse período durou 10 anos. Cuidado para os temporários não virar para sempre. Sabe aquelas, só vou pegar um trabalho temporário, aí você fica para sempre e aquilo toma toda a sua vida? Ou quem nunca fez um quebra-galho em casa, só por um pouquinho, aquele negócio faz 20 anos que está lá? Quem nunca? Só na minha casa. É assim ou não é? Cuidado com os temporários. Por quê? Porque com as coisas do Senhor, irmãos, o que é, se Ele falar que é, se Ele falar que não é, não dê um jeito. Não tenta barganhar. E principalmente se Ele falar, faça isso, faça. Porque o temporário, muitas vezes, irmãos, vira para sempre nas nossas vidas. Vamos lá para Ruth 1, a partir do verso 6, foi onde eu parei. Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Quando o pão volta, o povo se alimenta. Noemi, que significa feliz, uma mulher ditosa, ela vai embora de lá. Quando ela chega em Belém, ela fala: estou amarga. Não permita, olha o que eu vou falar agora, presta bastante atenção, que as lutas da vida amarguem a sua alma. Aleluia. Cuidado com isso. Cuidado, porque nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande e fácil de nos amargurar. É verdade ou mentira? A gente tem uma tendência de ficar lá e chorar e amargurar, tanto que depois, eu não vou ler com vocês todos os detalhes do livro, porque eu não acabo hoje, né? Demorei 5 aulas. Mas ela fala que a mão do Todo-Poderoso pesou sobre ela. Então, cuidado, irmãos. Quando os dias maus vierem, e eles vêm. O Senhor Jesus não falou que ia ser diferente. O que Ele falou pra gente? No mundo, não, está escrito lá que ia ter carro zero. Estava escrito lá? O que está escrito lá? Mas tem de quê? Porque eu venci. Não fomos nós. Quem venceu foi Ele. E Ele garante que essa vitória chega até nós. Amém? Obrigado. Só que a nossa tendência é nos amargurarmos. Então a tendência é falar: sou Mara. Eu virei uma Mara agora. É isso que ela fala isso. Irmãos, e quando Moisés estava caminhando com o povo, e que povo, né? Ele chegou lá, voltou com sede, chegou nas águas de Meribá, estava com uma água amarga. E Deus falou que para ele: pega aquela árvore e joga na água, e a água ficou doce. Irmãos, vocês conhecem a videira verdadeira? Já ouviram falar?
tal de Jesus que falou que ele é a videira verdadeira, pega esse Jesus e coloca na sua água. Aleluia. Creia que quando você tem vida dele, quando você está enxertado nele, as suas águas param de ser amargas. Creiam nisso. Começou a amargar, porque a vida vem, gente. A vida vem forte, bate forte. Todo mundo aqui já passou por alguma coisa. E a nossa tendência é nos fecharmos, nos amargurar. Corre para Jesus. Pega um galho lá, se agarra e fala: Jesus, meu coração está começando a ficar amargo. Porque sabe o que acontece? Sabe quando você percebe? Quando seus pensamentos só pensam as saídas de morte, só pensa em coisa ruim, só não consegue ver além daquele fato. E o Senhor nos chama, irmãos, para não sermos guiados pelas circunstâncias. Não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, quando as circunstâncias começarem a amargar as nossas vidas, olhe além. O livro de Ruth nos mostra muito isso. Nós estamos vendo uma mulher que perdeu, deixou tudo, abandonou tudo, seguiu seu esposo, ele morreu, os filhos morreram, e ela está voltando sem nada. Mas nós vamos ver o fim dessa história. Vamos lá, só me perco. Quando o pão volta para casa, não foi o que aconteceu que nós lemos aqui? Ela ouviu falar que tinha pão, então ela falou: vou voltar. Então, irmãos, não precisamos dos comerciais, nós não precisamos de anúncio do YouTube, nós não precisamos de redes sociais. Quando a palavra do Senhor, ela é viva em nós, ela produz efeito. Ela produz efeito sobre o outro. O outro fica sabendo: ó, pode ir lá naquele lugar lá, que lá é casa de pão. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. O que tem ouvido falar nesse lugar? O que tem falado aqui? Tem pão aqui? As pessoas quando saem daqui falam: ah, fui lá e saí com pão. Irmãos, precisamos tomar cuidado. Não precisamos de migalha, irmãos. A vida abundante em Jesus. Amém? Mas em meio a tudo isso, vocês vão caminhar no capítulo 1, que eu não vou ler. A Noemi, ela foi uma mulher de grande testemunho. Porque os 10 anos que ela morou lá, os filhos dela, Malom, queriam casar com Orfa e com Ruth. E essa mulher, o testemunho dela impactou a vida das noras. Porque quando ela foi embora, ela não foi embora sozinha. As duas foram com ela. Até que quando ela chegou no caminho, falou: filhas, vão para a casa dos seus pais, vão viver a vida de vocês, porque eu sou uma velha, não posso casar de novo, não vai dar tempo, vai viver a sua vida. Orfa foi embora. E Ruth? Vamos ler lá comigo no verso 16. Ruth 1,16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A gente ama ver esse texto em contexto de casamento, né? Mas aqui não tem nada de casamento. Aqui é uma nora que foi impactada no testemunho do Deus vivo por uma sogra. Então, irmãos, eu até coloquei aqui, ó, nunca mais, eu estou falando agora é sério. Eu quero e espero que vocês brinquem com sogra. Nunca mais essas piadas: ai, sogra é boa, só gelada. Ai, sogra não sei o que. Não brinquem com sogra, porque é uma aliança que Deus fez. E essa nora aqui, lá no final, fala lá que ela é melhor que 7 filhos para Noemi. Então não brinquem com isso, porque o Senhor leva a sério a família. O Senhor leva a sério, o Senhor vai preservar uma família, e essa família vai fazer parte da descendência de Jesus. Aleluia. Então Deus leva a sério a família. Não brinquem com a família de vocês, não façam piada com a família de vocês, não se alegrem com essa história de sogra, porque essa aliança aqui é feita entre uma sogra e uma nora, uma mulher que testemunhou no meio da crise quem era Deus. Qual é o nosso testemunho quando nós abrimos a boca, irmãos? Como tem sido o nosso testemunho
testemunho dentro de casa? Como tem sido o impacto na vida dos outros? Essa mulher foi a tal ponto que ela deixou, porque ela era morrida, a Ruth. Ela deixou o seu povo, ela deixou o seu Deus, ela deixou a casa dos seus pais para seguir para uma terra que era estrangeira, na qual ela não poderia até a 10ª geração entrar no tabernáculo. Vocês sabiam disso? Ela largou tudo, porque ela acreditava em Deus que Noemi testificou para ela. Então, irmãos, levem a sério família. Família é algo sério. Não brinquem com isso, por favor. Aleluia. Amém. Na vida de crente, aí nós vamos para o capítulo 2. A gente vai ter que andar um pouco, né? Não tem como. Vamos. 2. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas do campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Não há coincidências, nem casualidade, nem casualmente na vida do crente. Há provisão e cuidado de Deus. Amém? Ela tinha Belém inteiro para andar. Aonde ela entrou? Na terra de Boaz. Foi provisão de Deus ou não foi? Então, irmãos, para de reclamar, para de murmurar e vai trabalhar, e vai levantar cedo, e Deus vai abrir uma porta, vai te dar um escape, vai fazer algo por você, se você parar de ficar amargurado e coitadinho. Ruth levantou e falou: fica aí, eu vou procurar alimento, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo Levítico 23 e 22. Não perde a Ruth. Levítico 23, 22. Esse relógio podia girar um pouquinho mais devagar, né? 23, 22. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Esse é o Deus que se preocupa com os pobres, irmãos. Ele deu ordem para quê? Para Israel: não colham até o fim. Irmãos, o segredo é ser generoso. Mesmo em meio à crise, seja generoso. Deus da sementeira, o Deus que põe semente nas nossas mãos, multiplicará. Melhor é dar do que receber. Em meio à crise, não fechem as mãos. Em meio à crise, não parem de abençoar o ministério dos irmãos que estão ali, ó, todos eles. Quantos missionários vocês acham que estão espalhados pela nossa terra? Muitos. Vocês não têm noção do que eles passam. Se aqui está em crise, imagina em Moçambique. Imagina na Síria. Irmãos, não fechem as mãos. Sejam generosos em meio à crise. Deus pode mudar tudo num dia, num minuto, num encontro. Deus, toda aquela história foi mudada quando Ruth encontrou Boaz. O choro dura uma noite. Você nunca sabe qual é a manhã que ela vai chegar, mas ela vai chegar. Amém? Nenhum sofrimento é para sempre. Boaz, que é o nosso amigo da história, ele tipifica Cristo. Eu vou só falar o quê? Não vou ler todos os versículos. Ele é o resgatador, que vai resgatar a família de Noemi e Ruth. Ele vai se preocupar com o pobre. Ele vai dar a ela mais do que ela precisa, porque ele poderia simplesmente vê-la colhendo e deixar. Mas ele foi, falou com ela, ele deu comida, ele deu sombra, ele deu água, ele se preocupou, deu uma medida a mais para levar para Noemi. Deus nos dá assim, irmãos? Ou ele dá a medida certinha para nós, assim, a conta, fecha? Não, ele sempre dá para sobejar, né? Ele provê alimento, irmãos. Vamos ver o verso 4. 2, 4. Naquele exato momento,
Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Não há diferença, irmãos, entre a minha vida secular e a minha vida ministerial. Irmãos, nós precisamos de vez parar com essa, a melhor palavra, com essa dicotomia, que é isso, são duas pessoas. A gente tem que ser, o que a gente é aqui, a gente tem que ser lá fora. Glória. O que a gente é crente aqui, tem que ser crente lá fora. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque quando ele chegou na eira, estava todo mundo trabalhando. Como que ele cumprimentou os seus empregados? Deus te abençoe, e os empregados responderam: Deus te abençoe. Então não tem essa de, eu sou uma pessoa aqui, lá fora eu sou outra, no meu trabalho eu sou outra. E aí até um texto que falava assim: quer conhecer o quão espiritual é uma pessoa? Trabalhe com ela. Veja o modo como ela trata os outros e como os outros o tratam. Aí você vai saber o quão espiritual é essa pessoa, andando com ela no seu dia a dia. E aí o livro vai transcorrendo, e aí o meio do livro é exatamente o capítulo 2, versículo 20. Eu vou ler o 19 para fazer um pouquinho de sentido, tá? Senão fica meio sem sentido. A sogra Ruth trabalhou o dia todo, ela chegou em casa. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você, porque quando ela trouxe comida, ela percebeu que ela não foi num lugar qualquer. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E aí a Noemi resplandeceu. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Noemi falou assim: chegou o nosso resgate, chegou a nossa redenção, chegou a nossa salvação. Ela reconheceu. Irmãos, Deus é Deus zeloso, sim ou não? Quando você abre a geladeira e fala assim: vou fazer, sei lá, abre o armário, o último arroz, o Senhor vem com provisão. Sim ou não? Quem já passou por isso? Eu já passei. Quando você fala: não vai ter mais, Deus não é Deus zeloso? É, Deus de cuidado, né? E aí, o que é o resgatador? Eu só vou falar bem rápido. Deus instituiu a lei, uma das leis, a lei do levirato. A lei do levirato era que, se por um acaso um irmão morresse e ele não deixasse herdeiro, o irmão mais velho ou o parente mais próximo teria que casar com a viúva para levantar um herdeiro para o nome dele, para não se perder a família dele em Israel. E isso incluía provisão, incluía cuidado, incluía, se houvesse filhos, não precisaria ter relações sexuais, mas caso houvesse, teria que ter um filho. Nesse caso não tinha, então precisou, mas isso era um Deus que cuidava dos seus. E a gente estava falando na terça-feira, que eu fui procurar, porque a lei do levirato é um pouco estranha hoje, né? Mas quando Deus fez essa lei, Ele estava pensando nos órfãos. Se nós tivéssemos a lei do levirato hoje, nós não teríamos crianças abandonadas, nós não teríamos filhos de rua, nós não teríamos pessoas andando aí fora, porque o tio, a tia, alguém que se importasse estaria com essa criança, amém? Então Deus já tinha cuidado com os órfãos, amém? E aí nós vamos para o capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Irmãos, não existe o pote no final do arco-íris. Tudo bem? Não existe. Vocês vão chegar lá: a felicidade está aqui. Felicidade não se encontra num lugar. Felicidade é o modo como você vive. Felicidade é o modo como você crê no Senhor, que Ele é o seu protetor, o seu provedor, o Deus que cuida de você em qualquer circunstância. Isso é felicidade. Noemi falou: então vamos, filha, vamos reconhecer, vamos procurar um lar para você. Fonte de alegria, fonte de felicidade é família.
E a gente até conversou no curso, na terça-feira da teologia, falando que a nossa cultura tem dizimado a ideia de família, né? Toda e qualquer ideia de casamento. Ah, não, pra que casar? Aí fala assim, vai ter filho. Pra que ter filho? Não é assim? Vocês conhecem um monte de pessoas que falam assim hoje, não é assim? Pra que casar? Pra que ter filho? Pra que ter família? E aí a gente vai percebendo que o Senhor instituiu uma família. O Senhor queria que houvesse família. O Senhor quer que tenha família. O Senhor quer que tenha alianças. O Senhor quer que tenhamos filhos. Porque é bênção para as nossas vidas. E o capítulo 3 vai falar sobre integridade. Eu não só vou dar uma pincelada. Porque Boaz casa com Ruth. E é Cristo casando com a igreja. O casamento que é providenciado por Deus. Casamento que não é contrato. Casamento que é aliança. Não é contrato. Eu não vou lá no cartório, faço um contrato. Se der certo, a gente continua com o contrato. Se não der, a gente faz um distrato. É assim que os casamentos são feitos hoje, sabiam disso? Só que é assim que o Senhor enxerga o casamento, irmãos. O Senhor enxerga como casamento é aliança, demonstração da glória de Deus. E aí o nosso irmão Boaz, ele era um homem íntegro, ele era um homem que sabia a hora de agir, ele age dentro das leis e ele usa de testemunhas. Não dá jeitinho não, viu, irmão? Tinha um resgatador antes dele e ele foi lá e foi falar com ele, o lugar de primeiro é seu. Aí ele falou, não, então eu vou ficar. Ele falou, mas se você ficar, você vai ter que casar não, você vai ter que comprar as propriedades, vai cuidar da Noemi, vai cuidar da Ruth. Aí o cara falou, pesou bem, falou, não vai dar não. Ele queria muito casar com a Ruth, não queria? Queria, mas ele não deu jeitinho não, irmãos. Ele fez a coisa certa. Muitas vezes nós queremos a coisa certa, mas agimos da maneira errada. Nós queremos dar um jeitinho para ajudar Deus, e Deus não precisa dessa ajuda, amém? E aí no capítulo 4 nasce Obed. Glória a Deus por isso. Vamos lá, capítulo 4:13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Irmãos, quem lê o livro vai entender um pouquinho, né? Quem lê a história. A Ruth se deitou aos pés de Boaz. E Boaz não era um homem novinho, não era um adolescente, ele era um homem já. E ela era uma mulher viúva. Eles podiam ter falado assim, nós estamos aqui mesmo, vamos resolver o problema, nós vamos casar, você é meu resgatador, vamos ficar aqui mesmo, dá um jeito, depois a gente fala para a galera. E isso, irmãos, hoje tem sido um grande motivo de maldição nas nossas vidas. Levem a sério a integridade do Senhor. O Senhor leva a sério a integridade do casamento. O Senhor leva a sério a integridade antes do casamento. Verdade. O Senhor diz aqui que Boaz conheceu, possuiu a Ruth depois que eles casaram. Amém? Parece bobagem, mas o Senhor honrou e deu Obed a eles. E servo, e Obed significa servo do Senhor. E as mulheres disseram, vou ler a partir do verso 14, a gente vai ler até o fim, tá? As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama, e que é melhor do que 7 filhos. Lugar de sogra não é bem longe. Lugar de sogra é do lado, cuidando e ajudando. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. E este foi o pai de Jessé, pai de Davi. A genealogia de Davi. Esta história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esrom.
Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Aleluia. Agora vocês vão para Mateus 1. A partir do verso 5. Mateus 1, 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Verso 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Aleluia. Uma mulher estrangeira que servia a outros deuses, assim como um dia o Senhor nos encontrou. Essa mulher serviu a Jesus e hoje ela faz parte da genealogia do Cristo, do Messias. O Senhor encontrou a mim e a você, estrangeiros, meio sem rumo, bagunçados, e falou: vem cá, você vai fazer parte da minha família. Eu vou pôr o meu nome em vocês. Eu quero que vocês sejam descendência minha. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, irmãos, passamos a ser seus filhos, herdeiros, co-herdeiros. E Ele nos chama de filhos, amém? E esse livro nos ensina que o fim é melhor que o começo. Eu sempre lembro de você, Sandra. Eclesiastes 7, 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor do que o seu início. As coisas podem ter começado meio bagunçadas, irmãos. Quem começou meio turbulenta a vida assim? Cada um com a sua história, né? Mas o fim é melhor que o começo. Sempre. Com o Senhor, o fim. Não importa se você começou bem, o Senhor tem melhor. Se você começou todo bagunçado, o Senhor tem melhor ainda. Porque quando Ele entra na nossa história, irmãos, é para dar um fim desejável. Amém? Então vamos a algumas considerações finais. Estou acabando no tempo. Falta só um pouquinho. Casamento é bênção, sim ou não? Sim. Casamento é bênção, irmãos? Sim. Quando a gente for lá no encontro de casado, a gente vai lembrar disso de novo, tá bom? Casamento é? Filhos são bênçãos. Filhos não são numerários. Filhos não são moedas. Filhos são bênçãos. São herança de Deus. Não viva a sua vida hoje olhando as circunstâncias e muito menos o passado. Viva olhando a eternidade. Qual é a última palavra do livro, irmãos, de Ruth? Qual é a última palavra do livro de Ruth? Olhem aí. Olhem aí. Davi. Olhem para a eternidade. Ela jamais... Se a gente parasse para conversar com a Noemi alguns anos antes, ela jamais sequer imaginaria que o livro acabaria com Davi. Olhe para os planos do Senhor. Olhe para o eterno. A sua vida não se resume às circunstâncias que vocês estão passando hoje. O Senhor tem um plano de eternidade para nós. Será que nós conseguimos compreender? Amém? A última palavra vem de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 1:20. Acabar. O John Piper fala assim, uma das frases que ele disse, que a vida não é uma linha, não é uma estrada reta. É uma estrada com curvas e precipícios.
A gente não sabe que parte da curva nós estamos, irmão. Pode ser uma curva acentuada, um braço de curva difícil, mas uma hora a gente chega aqui na estrada, amém? Então a vida não é uma linha reta, nem uma estrada reta, não é uma Castelo Branco que a gente vai, chega até Bauru lá, de boas. Pode ser uma estrada bem acidentada, mas o importante é que uma hora nós estaremos no céu, amém? Pois quantas forem, eu queria muito que vocês, vamos ler juntos ali. 2 Coríntios 1:20. Pois quantas forem as promessas feitas por mim? Por Deus. Por quem? Por Deus. Quantas? Todas as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Quem prometeu foi Deus. Então o sim vem do Cristo. Por isso, por meio dele, o amém, o assim seja, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então ele tem o sim e o amém. Então se tem promessa do Senhor na sua vida, irmãos, Cristo já o disse sim. E nós falaremos assim seja, para que a glória do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. Amém? Amém, irmãos. Essa é a palavra que o Senhor deu a nós. Não olhem as circunstâncias. Não olhem o início. O início começou com 3 mortes no livro, uma tragédia familiar, uma fome que abateu, mas no fim do livro acaba com o casamento e o nascimento do qual seria um que estaria na descendência do Cristo. Então, nós nunca sabemos como vai ser a nossa história. Nós temos que crer que todas as promessas do Senhor têm o sim e o amém. Amém?